O Antagônico Entrevista recebe hoje Arnaldo Jordi. O Jordi já tem aí uma trajetória imensa na política brasileira, na política do Pará. Ele foi quatro mandatos de vereador de Belém, foi deputado estadual, deputado federal, foi também candidato a prefeito da capital paraense. E, Jordi, como é que está a tua história? Porque nós temos aí um hiato que você só ficou de fora praticamente. Você começou com 28 anos, você foi eleito vereador e tem uma trajetória aí de 33 anos, 31 ou 32 anos de vida pública. Como é que está o Jordi? Como é que está o jogo de hoje? Boa noite. É um prazer te receber aqui. Como é que está o jogo de hoje? Olha, primeiro eu queria agradecer ao pessoal do Antagônico, a você, Evandro, pela oportunidade, pelo convite muito prazeroso de poder bater esse papo aqui e de poder conversar assuntos de interesse da sociedade. Eu estou bem, estou tranquilo, né? Apesar de todos os problemas havidos aí na pandemia, as restrições por essa tragédia que se abateu sobre o planeta, sobre a humanidade, particularmente no Brasil, podia ter sido um pouco menos doloroso se a gente não tivesse tantos percalços de negacionismo, de estratégias erradas, mas eu estou bem, estou participando ativamente da vida política. Eu sou presidente do estadual aqui do Cidadania, que é o sucessor do PPS, do nosso partido, e sou membro também da Executiva Nacional. Então a gente está aí acompanhando as coisas com muita preocupação, porque evidentemente o Brasil não vive um momento bom. O Brasil está sem rumo. Nós estamos aí, só para a gente ter ideia de alguma noção disso, nós estamos há 20 anos com PIB médio de zero, ou seja, nós estamos paralisados na economia há mais de uma década, desde 2020. De 2020 até 2021, nós estamos terminando 2021, é uma década perdida. A média do PIB nesses 10 anos é zero. Inclusive nós temos aqui uma perspectiva de zero nesse trimestre último, agora foi anunciado há poucos dias. Então é uma década perdida. O Brasil sempre foi assim? Não. O Brasil da década de 80, 85 até 2010, 2008, etc., nós tivemos um crescimento médio de 6,5%. Está entre os 5 países, nesses 30, 40 anos, que teve mais crescimento econômico. Eu não estou aqui avaliando a qualidade disso, se podia ter sido melhor, mas o crescimento da economia brasileira, nós tivemos aí quase 40, entre 35 a 40 anos de crescimento médio acima de 6%. E agora, na última década, zero de crescimento médio. Então, isso é uma tragédia, porque um país que tem a 10ª economia hoje do planeta, um país exuberante que tem a maior biodiversidade do mundo, que tem mais de 50 mil espécies da fauna e da flora desconhecidas dos laboratórios humanos, que tem a maior fronteira agrícola produtiva contínua do mundo, que tem 17% da água potável, que tem as reservas minerais que o Brasil tem, uma costa litorânea que é a 3ª maior do planeta. Quer dizer, as virtudes do nosso país são extraordinárias. Um parque industrial que é praticamente autossuficiente na produção de bens e equipamentos. Então, nós não tínhamos por que estar vivendo hoje 15 milhões de desempregados, não é? Na trágica situação de não saber o que vai comer amanhã, 40 milhões de pessoas na informalidade, comendo do dia para comer no mesmo dia, sem proteção nenhuma, sem seguro-desemprego, sem nada, e quase 20 milhões de pessoas famintas. Um dia nós vimos aquela cena que você deve ter visto da revista Exame, as pessoas catando o resto de osso para poder tirar algum proveito para se alimentar. Então, esses dois Brasis são absolutamente incompatíveis. E nós temos a tarefa, eu acho que todas as pessoas de bem, as pessoas de bom senso, com compromisso de mudar isso, de fazer alguma coisa para mudar. São questões realmente preocupantes. Jordi, você tem uma história inegável na política paraense.
Você teve esse ato agora, você foi candidato, você foi deputado federal por 2 mandatos, né? 2 mandatos. Você está voltando à política? Você estava meio, digamos, afastado agora, Isso, né? Você está voltando, voltando à frente? Nós estamos tentando retomar, ainda avaliando se federal, estadual, mas a expectativa é tentar retomar o mandato para deputado federal em 2022. Esse é o itinerário que a gente está prevendo, né? Ainda não batemos o martelo nisso, mas eu acho que agora, nos 3 primeiros meses, a gente deve, o grupo nosso aqui... porque assim, eu tive 82 mil votos em 2018. Foi uma votação expressiva. Eu tive mais votos que 2 deputados eleitos, não é? Por causa do coeficiente. Isso é da regra do jogo, não estou reclamando. Então a gente avaliou no final do ano passado que com 82 mil votos... Houve diferença de votos do mandato anterior para o... Eu tive mais votos em 2018 do que em 2014. Quando foi entrar? Então, assim, com 82 mil votos a gente avaliou e disse, não, vamos tentar retomar o trabalho. E estamos tentando trabalhar nessa direção, não é? De retomar o mandato de deputado federal no ano que vem. Essa é a nossa perspectiva. Você, Jordi, do Cidadania, é uma referência, e hoje, nesse jogo, nesse cenário político do Estado, tanto o teu partido como você mesmo, é um personagem importante. Você tem sido procurado por candidatos. Como é que você vê hoje, Jordi, a questão estadual? Estamos às portas de uma eleição para governo. Eu queria que você dissesse, qual a tua avaliação? Como é que tu está vendo isso? O que tu projeta para esta eleição? Eu vejo com muita preocupação, porque no Brasil, se nós estamos nessa situação, procurando um caminho, um rumo, para poder protagonizar coisas que são possíveis, não? Porque se a gente estivesse vivendo num país em que saiu o resultado do IBGE e do IPEA agora, há menos de um mês, não é? 1% dos mais ricos no Brasil acumulam renda equivalente aos 40% mais pobres. Tá certo? Ou seja, quase a metade da população mais pobre acumula renda equivalente a 1% dos mais ricos. Isso é mais do que uma tragédia. É mais do que uma tragédia. Isso é 15 mil pessoas, mais ou menos, em torno disso. Então, é uma brutalidade criminosa a concentração, a desigualdade e o conflito distributivo no Brasil. Não há como ter paz numa sociedade como essa. Com certeza. Falando nessa conjuntura. Então, assim, nós estamos sem rumo ali. Aqui, nós estamos vivendo uma situação de poucos resultados, que a gente podia estar bem. Eu não vejo, eu não alinhei politicamente com o atual governador, mas a gente não vê, a gente vê muita propaganda, né? A gente vê os meios de comunicação praticamente dominados, salvo alguns blogs, você está incluído, o Antagônico está incluído nesse, mas são poucos que têm um discernimento e liberdade para denunciar as mazelas que nós estamos assistindo. É um governo que, em menos de 3 anos, já responde 4 processos na Polícia Federal de improbidade, de desvio de dinheiro. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o ministro Joaquim Falcão. Quem está dizendo isso são os doutos policiais da Polícia Federal. Isso não pode nem dizer que é coisa da oposição paroquial, porque isso é coisa do STJ, isso é coisa da Polícia Federal, do Ministério. Só para o nosso telespectador, a nossa audiência tomar conhecimento, quando tem uma denúncia, a Polícia Federal primeiro vai saber se isso tem pertinência ou não, se tem materialidade, se tem indícios. Se houver indícios, a investigação é feita através do inquérito. Um inquérito policial federal vai se apurar as coisas. Apurado isto, isso vai para o aval do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal vai avaliar se aquilo que foi investigado pela Polícia Federal corresponde aos fatos. Então, é uma checagem que é feita de toda aquela narrativa, a materialidade, as coisas que foram apreendidas, os mandatos de apreensão, de busca e apreensão, etc. Só no último busca e apreensão foram 64 mandatos.
esse que envolveu o Nicolau e essa turma toda, o Gordo, essa coisa toda. Então, o Ministério Público chancelando, dizendo, não, isso tem fertilidade, isso tem materialidade, aí vai para a esfera da justiça. E o relato, tanto da polícia quanto do ministro Falcão, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, são contundentes. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que há um esquema de delinquência compulsiva desse grupo, dessa quadrilha que se apoderou, e está citado, inclusive, o governador nominalmente, sei lá, eu não sei quantas vezes, mas pelo menos no parecer do ministro, pelo menos umas 20 vezes, inclusive dizendo que ele teve uma ação protagonista. Sim, não é? Nesse esquema, essa coisa nesse toda. Caso. Então, é lamentável, eu fico como paraense constrangido, porque tem problema, qualquer governo tem um problema, tem uma denúncia, isso não é aceitável, mas a gente compreende. Agora, a coisa é de uma voracidade brutal, o que nós estamos assistindo toda semana, denúncias. A impressão que a gente tem é que há um sistema de canibalização, né, dos cofres públicos, em todo mundo está autorizado, cada um está autorizado a tirar um pedaço de onde for. A senha foi dada, então cada um na coxinha, É um balcão de negócios. É um balcão de negócios, é o negócio da PET, das garrafas PET, aí o delegado é afastado, aí a secretária que fez o negócio é afastada, põe o outro que era caçado saiu e, em vez de ser punido, ele foi premiado para uma outra secretaria, o chefe o cara foi encontrado uma máquina de contar dinheiro dentro da casa do ex-deputado Parsifal. Quer dizer, eu nunca vi uma máquina dessa. Eu tenho quase 40 anos de vida pública, né? Eu presidi CPIs nacionais, como a CPI do tráfico de pessoas, aqui no estado do Pará, do combate à exploração e tráfico de crianças para abuso sexual. Enfim, a gente tem uma experiência. Eu nunca vi uma máquina dessa. Eu não sei nem como é que funciona. Nem no Banco Central, eu nunca vi. Né? Então, assim, o cara tinha dentro de casa. Né? O outro está com o tornozeleiro, o ex-prefeito, o ex-ministro, o ex-secretário de saúde. Não é? O outro foi flagrado com um cooler com quase 1 milhão de notas dentro do escritório, o advogado. Quer dizer, então, assim, é uma coisa... E o pior, as vozes que costumariamente, indignadas, se levantavam contra isso, estão caladas. Tem companheiros e companheiras nossas que aquele punho fechado, vibrante, denunciando os desmandos, o dinheiro, o roubo, calado. Não se vê nada. Um Twitter, uma manifestação, um pronunciamento na Assembleia, tudo amordaçado. Jordi, está acontecendo realmente coisas muito estranhas no estado do Pará, né? O que está se vendo agora nunca se viu em outros governos, eu acho que nem tempo da ditadura. E fala-se muito no governo do Helder Barbalho, que vem já de uma linhagem política, né? Pai, mãe, ou seja, fizeram da política a sua história. Mas, trazendo para a verdade, dar César o que é de César, o Helder é um personagem. Né? O que está acontecendo no Pará, parece que de repente todo mundo se calou. Existe um consenso geral dentro desse projeto de poder do Helder Barbalho. O que você acha? Você acha que a política mudou? Essas pessoas não querem reagir? Ou realmente o projeto seria esse? Eu acho que as cúpulas estão comodamente silenciosas, mas embaixo esse burburinho, quem está na sociedade, quem está na feira, quem está nas reuniões com os professores, está vendo que uma outra realidade. As pessoas estão reagindo. Eu não acredito que essa contradição está sepultada. Eu acho que ela está camuflada, porque você cooptou os grandes órgãos de comunicação, você cooptou alguns das redes sociais,
você cooptou os partidos, você veja o seguinte, o PSDB tem 30 anos, vamos colocar aí num número modesto, 30 anos de confronto direto de poder. Almir Gabriel, o Jatene, com os prós e contras de cada um, etc. e tal. E agora o PSDB, que é a gênese, a vértebra do partido desse contraponto, foi cooptado. Os 4 deputados, os 2 federais, 9 das 10 prefeitos e quase, salvo engano, 2/3 da executiva, não é? Estão hoje alinhados com o governador. Mas nessas políticas. As pessoas dizem assim, mas como é verdade? É verdade, não é? Outros partidos que alinharam na oposição, no caso, fizeram parte da aliança do Márcio Miranda, que era ex-deputado, etc., foram cooptados. Um secretaria, um outro não sei o quê, um outro órgão. Então, só que começa, o barco está muito cheio, começa a pesar também, né? A gravidade é uma lei universal. Então, tanto que você começa a ter outras dissidências, né? O PSD já saiu, dizem que o senador Marinho está desconfortável, outras lideranças que eu não vou aqui revelar, mas as informações é que está... O Zequinha já fala que será candidato. Já admitindo. E claro, se ele for candidato, ele vai se alinhar numa outra direção que não é do governador, porque ele está tentando, pela leitura que eu faço à distância, ele deve estar tentando se credenciar para ser o candidato do Bolsonaro, do presidente. Isso. Agora, nesses políticos, Jordi, dessa questão política... Então, só para concluir essa coisa, então, essa coisa que estava meio arrumadinha aqui começa a desmanchar, não é? O PL, por exemplo, que deu o vice do governador, foi arquivado praticamente, porque o Lúcio foi estranhamente aceitou como vice-governador, né, com a possibilidade, inclusive, de assumir a faixa de governador. De repente, resolveu, inédito. Quer dizer, se contentou em ser um secretário, um ministro de contas, né, com nenhum demérito a isso, mas para quem era o eminente governador podia ser, porque esse governador pode ser afastado a qualquer momento, isso não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o noticiário, são os inquéritos, as investigações, ele pode ser afastado, tanto que ele pode ser afastado que o Lúcio foi afastado para que o Chicão pudesse ficar confortável numa eventualidade disso. Então, assim, o PL, que agora foi assumido pelo Bolsonaro, com certeza não vai alinhar nessa posição. O Podemos, que é alinhado também no governo, o Moro certamente vai ter outro posicionamento. Nesse caso, o governador Helder Barbalho, ao que parece, quer fazer um governo de um lado só. Uma coisa assim absolutamente inédita, né? De não ter adversário. O melhor dos mundos para ele, pelo que ele fala, pelo que propaga, pelo que está acontecendo, ele não queria ter adversário. Ou seja, não teria oposição, né? Mas entre políticos existem pessoas. O que eu pergunto para você, esses políticos, porque em outros governos sempre houve um embate, sempre houve a oposição, hoje não. Eu não estou falando só do Helder, falando desses políticos, não só dos partidos. Na medida que você faz a cooptação da maioria dos partidos, eu acho que nós temos hoje, talvez 4 partidos que não estão ainda adestrados. O Cidadania é um deles, né? Mas nós não temos mais do que 2. Como é que está o Cidadania no estado hoje? De vereadores, prefeito? Não, temos quase 50 vereadores, temos prefeitos nós não temos alguns vice-prefeitos, temos um deputado e vamos crescer. Essa eleição, mesmo com essa dificuldade toda, esse cerco, nós vamos crescer. A nossa expectativa é eleger um deputado federal e de 2 a 3 deputados estaduais. E acho que vamos alcançar essa meta. Mas, enfim, nós temos hoje 3 ou 4 partidos que não foram adestrados, que não foram cooptados, não é? E isso se reflete na Assembleia Legislativa. Você tem hoje 3, 4, talvez 5 mais independentes, uns mais, outros menos, não é? Você vê uma lampa hoje de joelhos, né? Então veja bem, eu tenho uma maioria folgada. Isso com a propaganda
os recursos, veja, vamos pegar os números, porque sem número a gente eu tenho dificuldade de analisar, mas vamos ver. O orçamento de 2021, que está terminando, aprovou 58 milhões em verba de publicidade para o governo. Claro, todo governo tem uma verba de publicidade. No orçamento original de 2021, foram 58 milhões. Agora, mês passado, foi aprovado, do nada, não tem uma explicação, 25 milhões a mais para desses 50 do aditivo. Então tem 58 mais 25. Tem mais 15 milhões do Banpará para publicidade, mais 4 milhões do IGPREV para publicidade e 5 milhões para o Detran para publicidade. Soma tudo isso, 58 com mais 25, com mais 15, com mais 5, com mais 4, dá 107 milhões para 2021 em publicidade. Para a gente ter um parâmetro, se isso é pouco, se isso é muito, se é uma coisa absurda, só para a gente ter. O último ano do governador Jatene, que foi um ano eleitoral, o gasto em publicidade foi de 41 milhões. 40 milhões e tal. Vamos arredondar para 41 milhões. 2021, 107, quase 3 vezes mais. Aí você pergunta, é preciso ter muita obra para poder divulgar essas coisas todas, aí se justificaria, mas não tem, cadê as obras? Aí vem um contraste, né? Eu estou no sul do Pará, já visitei esse ano as 4 macro-regiões, já fui no sul do Pará, já fui no oeste do Pará, já fui no Marajó, já fui no Nordeste, na região metropolitana toda hora. As estradas estão completamente esburacadas. Hospitais, nós estamos numa pandemia, quase 17 mil mortos no estado do Pará, não é? Os hospitais não foram nenhum inaugurados, não tem uma inauguração de um hospital. A última inauguração ainda é propaganda do governo anterior, o Abelardo. Todo mundo sabe de quem fez o Abelardo, quem construiu, quem inaugurou foi o Helder, mas todo mundo sabe. Então, assim, onde é que estão essas obras? As estradas estão esburacadas, os hospitais não tem nenhum. O que tem? O piso do salarial foi desculpem a expressão, mas foi uma molecagem. Os professores sabem disso, sabem fazer conta. O professor que sabe fazer conta não vai engolir uma enganação. Não é? Então, assim, 107 milhões para propagandear o quê? Para onde foi essa destinação? Sabe lá. Pergunta aqui para ser acompanhada pelo Ministério Público, pelas autoridades investigativas. Por falar em saúde, será que o Pará é a terceira pior cobertura de saúde do Brasil, em termos de vacinação? São 17 mil mortos quase, e a terceira, nós perdemos para 2 estados daqui da região norte. Então, que o centro do escândalo do governo é justamente aí, quer dizer, será que as pessoas não conseguem raciocinar de que este péssimo resultado, este trágico, lamentável resultado de terceira pior performance, vamos dizer assim, na saúde, não tem nada a ver com aqueles 40 mil respiradores que não chegaram? O governador foi lá receber dentro do avião, abriu o caixote, não funcionou nenhum. O cooler, com quase 1 milhão, o secretário... Vidas foram perdidas com aquele aparelho, né? Claro que isso teve impacto, isso tem uma relação direta. Muita gente está calado por comodidade. Tem muito prefeito que me diz o seguinte, não, mas eu tenho aqui porque eu não posso, eu tenho que sobreviver politicamente. Tu acha que esses políticos, eles temem os Barbalho? Eles temem a família Barbalho? Temem no sentido de não é nada, é porque onde tem o recurso está saindo, o apoio para as prefeituras, os programas, então o cara não vai. Mas na hora do vamos ver, a história é outra. Tá. Jorge, está se desenhando no Estado, ao que tudo indica, eu acho que pela primeira vez, me corrija se eu estiver errado, pela primeira vez vamos ter 3 grupos disputando o governo do Estado. Como você está falando, é muita água para passar por baixo dessa ponte. Talvez 4. Eu reputo aí o Helder, que é o governador, Helder Barbalho, o grupo do Zequinha Marinho e o grupo do Simão Jatene, né? E
um cálculo rápido, você que gosta de um cálculo rápido, cada um, o Helder deve estar com 35% a 40%, acredito eu. Muito difícil, se a gente falar em conjectura, chegar a ganhar no primeiro com todo esse vendaval aí, né? Apesar de estar com um arco de alianças muito grande, mas tem muitos problemas também. E esses grupos, tanto do Zequinha, que já vem com o Bolsonaro, já tem com o Márcio Miranda, que foi candidato na eleição passada e foi muito bem votado. Então, eu acredito que também esses dois grupos devem ter cada um no mínimo 20%. O Márcio Como é que você vê isso? O Márcio Miranda, na eleição passada, teve 45% dos votos. O Helder teve 55%. Então, foi uma diferença relativamente pequena. Mas, claro que essa oposição não vai repetir os 45%, porque era o grupo do governo que estava apoiando, etc. Mas tem o Zequinha, se for candidato, alinhado com o presidente Bolsonaro, vai ter uma faixa de votação expressiva, não tenha dúvida. O grupo do Jatene vai ter a sua, porque foi governador, fez os hospitais, tem seus méritos. E tem do atual governo, ainda tem o PSOL, que eu acho que eu conheço bem algumas pessoas do PSOL. Você acha que o PSOL vai romper com o governo do Estado? Não, acho que não vai romper, eu não sei se ele vai romper. Eu acho que o prefeito Edmilson tem um alinhamento, claro, hoje visível, não é segredo para ninguém. Ele está hoje, de certa forma, financiado pelo governador, estão afinados, mas eu não acredito, por toda a trajetória do PSOL, e eu respeito muito a trajetória dos companheiros, que o PSOL vai romper uma tradição, porque o PSOL afirma o seu projeto e no segundo tempo, num segundo turno, numa rodada, alinha, e às vezes nem alinha, até prega o voto nulo. Não seria uma jogada arriscada? Vota o voto nulo. Então eu não acredito que o PSOL vá, pelo que eu já falei e conversei com algumas lideranças do PSOL, eu acho que o PSOL vai ter candidatura própria no primeiro ano, no primeiro turno. Só para você ter uma ideia, o meu amigo vereador Fernando Carneiro, que foi candidato em 2018, é amigo porque é meu amigo de antes da política. Eu sou amigo do Serginho, do Luiz, dos irmãos, enfim. O Fernando teve mais voto em Belém do que o Paulo Rocha, do PT, em 2018, Fernando Carneiro. Aliás, foi brilhante eu comentei na época, e continuo dizendo, ele foi brilhante nos debates. Ele colocou as suas posições com muita lucidez, com muita firmeza, com muita convicção. Eu gosto dele, tenho uma relação boa com ele. Então, por exemplo, o Fernando surpreendeu em Belém, positivamente. Ele teve mais votos em Belém do que o Paulo Rocha, que era candidato a governador também. Em Belém, eu digo, não foi no estado todo, claro que não, mas em Belém o Fernando teve mais votos. Então, não acho que o pessoal vá romper essa tradição de firmar o seu projeto, a sua ideologia, os seus valores no primeiro turno. No segundo, tudo bem, eu acho que a tendência é compor com o Barbalho. Então, assim, nós vamos ter esse conjunto. Esse conjunto de coisas, mesmo que o Fernando não seja candidato, já faça aliança no primeiro turno, o que eu acho pouco provável, dificilmente isso se resolve no primeiro turno. Isso é estatisticamente quase que impossível que se resolva no primeiro turno. Até porque, Judy, o PSOL, você fala de história, a história do partido, quando se junta, que hoje é chamada de a nova esquerda, né? Quando se junta com o grupo do Helder Barbalho, dos Barbalhos em si, né? Eu acredito que existe hoje também um racha dentro do próprio partido, porque muitos não concordam com essa, digamos assim, com esse entrelaço que digamos, bem diferente, são bem diferentes, né? Bem diferente. Então, ou seja, você não acha que perde muito o partido? Não seria arriscado lançar um candidato porque caiu muito depois que resolveu se abraçar com... Não, eu não quero entrar muito nessa avaliação, porque eu tenho respeito e admiração por muitos companheiros do PSOL. O nosso partido, por exemplo, no segundo turno apoiou o Edmilson, não apoiamos o Eguchi, mas eu quero dizer que eu não creio que o PSOL, com toda a trajetória, com esse protagonismo que teve em 2018,
no primeiro turno, vá se aliançar já de primeira turno. Eu acho que isso rompe toda uma tradição. Eu acho que o PSOL, por concepção, tenta afirmar os seus valores, tem o direito de fazê-lo. Não acredito. Agora, as questões internas eu não vou entrar, mas eu acho que eles vão ter candidatos. Jordi, a gente sabe que tu está voltando para o jogo, digamos assim, e está conversando com as lideranças, conversando. Eu sei que você conversou com o Jatene, né? Não sei se você conversou com o Elenilson. Como é que está essa tua... Para onde é que a gente está conversando porque... O Cidadania vai? O Cidadania está no campo da oposição. Isso aí não tem a dúvida. Como eu disse, foi um dos poucos partidos que não foi cooptado, digamos assim, não é? E é um direito nosso, não tem nada... Mas assim, a nossa linha, nossa concepção não é de acordo com o que está acontecendo no estado do Pará. Então nós estamos conversando, conversei com o Flecha, conversei com o Elenilson, conversei com o Márcio Miranda, conversei com o Jatene. Chamou, convidou o Jatene para vir para o Cidadania? O Jatene, ele primeiro precisa definir realmente com todos os tons de que é candidato. Eu acho que ele vai ser candidato. A minha convicção não é de agora, eu estou dizendo isso há algum tempo. Não é? Ele teve uma questão no TSE, nessa questão cabe recurso, um pedido de revisão com efeito suspensivo de liminar. Eu não conheço a peça que ele está fazendo a defesa, não tenho por que saber, mas essa chance, isso aí é meio corriqueiro de você obter essa coisa. Então ele obtendo essa autorização para vir, do ponto de vista político, eu acho que o efeito disso é zero. Esse negócio do cheque moradia é zero. Quer dizer, um governador que em 2014 sofre uma condenação porque entregou o dinheiro do Tesouro Público para melhorar a condição de vida das pessoas. O outro está sendo denunciado por desvio de 1 bilhão e 200 milhões no roubo, em 4 processos de improbidade e de roubalheira. Aparece o empresário, o gordo lá, o Nicolas, esses caras esnobando da cara do paraense. Aquele empresário numa cobertura, uma piscina de cobertura, de óculos escuro, com aquele drink que eu não sei nem o que diabo é aquilo, não é? E dizendo, olha aí, eu estou na boa aqui enquanto que vocês estão aí ralando. Isso aí é um tapa uma bofetada na cara de cada paraense, de cada cidadão do Pará. Então, essas coisas vêm à tona. Então, assim, na hora que você discute essas duas narrativas, eu acho que o efeito político é zero. Então, o governador sendo candidato, se for candidato, é um candidato competitivo. O Zequinha é um candidato competitivo, é um senador da República com uma trajetória sólida na política, deputado, foi vice-governador, agora é senador, bem votado. Dizem então, voltando um pouco, eu citei 3, você citou 4 grupos, digamos assim. Tu achas que o PSOL também entraria nesse pé de igualdade? Não, eu acho que o PSOL... Com força seriam só 3? Eu acho que o PSOL, eu digo o seguinte, o PSOL não entraria no... o PSOL pode tirar uma posição, como é tradição dele, de dizer, não, isso tudo é da burguesia, isso é do bloco de poder... Estaria ali para marcar espaço. Das elites ou coisas do gênero, nós não vamos apoiar ninguém no segundo turno. Pode apoiar o Helder, por conta, ele já tem uma aliança visível, como eu digo, isso não é novidade para ninguém, não é? E podem apoiar um outro candidato da oposição. Mas tu concordas Essas hipóteses eu não sei dizer. Mas tu concordas que nesse aspecto seriam 3 forças? Três forças, coisa que não aconteceu anteriormente no estado do Pará. Sempre é polarizado. É polarizado. Por isso que eu digo que é muito provável que haja um segundo turno, certamente. Mas pela tua história, Jordi, pela história do teu partido, Cidadania, por eliminação, a tendência é, digamos assim, estamos falando aqui de atismo, é acompanhar, digamos assim, o grupo... A oposição. O grupo do Jatene, porque o Zequinha também apareceria com oposição. É uma hipótese, mas nós nós estaremos no campo da oposição. Se articular esse grupo com o Márcio, com o Jatene, se tiver um entendimento, é muito possível que a gente participe disso. Mas tem outras questões, tem questão de chapa, tem questão de estratégias, então isso não está definido.
Uma coisa eu posso lhe garantir, nós estaremos no campo da oposição, isso tenho a certeza, nós não vamos alinhar com o governador, nós vamos estar no campo do alinhamento. Esses entendimentos estão sendo, até porque fora desses blocos ainda tem 3 ou 4 partidos grandes que vão mudar de linhagem. Saber para onde vai. Por conta da mudança nacional. Vamos falar agora do Senado. Como é que você já tem... E é importante para o jogo, né? Essa questão dos candidatos ao Senado, que é só uma vaga, só cabe um para muita gente brigando aí. O que a gente vê, já vê a Úrsula Vidal sinalizando, já está anunciando aí em redes sociais, que está disparado na frente, bom, isso é a visão dela, né? Como é que você vê, até onde vai ser importante esse lançamento desses candidatos? Lá no PT também está o Paulo Rocha, com o Beto Faro. Como é que tu vê isso? Amigo, eu acho que o jogo está normal, está seguindo o curso. A Úrsula é uma candidata, já foi candidata ao Senado numa eleição passada. O Beto é um deputado presidente do partido. O Paulo Rocha dispensa comentários, é um cara que já tem uma larga experiência como senador e como deputado federal, que já foi. Então todos eles têm credenciais para disputar. O Flecha, que está cogitando, tem credenciais. Mário Couto também, né? Não, o Mário Couto não sei, não ouvi falar o Mário Couto. Acho que o Mário Couto está numa situação mais difícil. Não tenho falado, não estou dizendo a favor nem contra, mas quem mais para o Senado? Eu acho que são esses os nomes que estão colocados aí, não é? E tem aí o candidato que a gente não sabe, pode ser o Márcio Miranda pode ser candidato ao Senado? Pode. O Helenilson pode ser candidato? Todos eles têm credenciais para isso, tá certo? Eu não vou disputar o Senado, eu não tenho interesse em disputar a vaga do Senado, apesar de ter sido cogitado por algumas forças, não tenho expectativa nessa direção. Eu acho que vai ser natural, é uma vaga só, não é? Tem um caráter de certa forma plebiscitário. Uma disputa muito grande, né? Em cada grupo. Uma disputa grande, mas eu acho que todas essas figuras que foram citadas aqui têm credenciais para disputar e representar o Senado da República, não é? O Cidadania, nesse caso, não está em simpático a nenhuma candidatura ao Senado. Não, nós não estamos descartando, nós podemos ter, é uma discussão que a gente vai fazer agora, final de janeiro. Nós vamos discutir a possibilidade de ter uma candidatura. Eu não serei candidato ao Senado, mas tem alguns outros lideranças no partido que estão cogitando a possibilidade de. Nós temos a possibilidade de apresentar uma vaga, né? Se isso vai ser conveniente ou não, dependendo da estratégia mais geral, é uma coisa a ser analisada, mas nós não estamos colocando isso como uma questão central, né? Tá, Jordi, falando de nomes, eu queria que você definisse assim, em poucas linhas, eu vou falar os nomes, sempre dá sua opinião. Zequinha Marinho, nesse jogo hoje, o que é que tu acha? A tua opinião? Eu acho que ele é candidato credenciado ao governo do Estado. Minha impressão, ele não me disse isso, mas pela lógica, o presidente Bolsonaro precisa de um palanque aqui. Eu acho que das opções que ele tem, o Zequinha Marinho é o nome mais qualificado para apresentar isso. Simão já tem. É um candidato competitivo, talvez o mais competitivo de todos, se for candidato. A governador é o mais competitivo. Governador Helder Barbalho. Não disse a que veio como governador. Helenilson Pontes. Pode ser um candidato a vice, pode ser um candidato ao Senado, pode ser candidato a governador, pode ser candidato a deputado federal. Eu não tenho conversado especificamente sobre essas possibilidades. Está no jogo, né? Eu sei que ele está no jogo, ele está participando do processo, tenho uma boa relação com ele, é uma pessoa que está credenciado para ocupar qualquer um desses cargos. Márcio Miranda. Também é uma outra, teve 45% dos votos na eleição passada para governo, é uma pessoa que não tem nada que deponha contra, é uma pessoa que foi mandato de deputado, foi presidente da Assembleia, pode ocupar qualquer um desses cargos, já tem não sendo candidato, ele pode ser candidato a governador, pode ser candidato a vice, pode ser candidato ao Senado, a deputado federal, que parece que é o que ele está se movimentando no momento, mas pode ser qualquer uma dessas coisas. Ok, Jordi, eu quero encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, falando um pouco da tua história, que tu te notabilizou. Eu sei que você foi candidato a prefeito de Belém,
teve muitos percalços, Jordi, mas notabilizou na CPI da pedofilia, né? Sim. E essa eu queria falar dessa novela Cefete. O cara foi condenado, essa história terrível de uma criança no apartamento dele e tal, e tu participaste ativamente dessa luta, desse combate e do resultado. Mas, olha, na prática, ele ainda não deve ser preso, ainda não foi preso, né? Um crime que teve uma repercussão de estupro de menor vulnerável. Passam 11 anos para poder chegar a transitar julgado, que é a última instância no STJ, que essa não é uma matéria constitucional, né? E a decisão por 8-1, ou seja, não tem o que discutir. E agora falta a dosimetria. Agora basta só decidir qual é a dosimetria. Isso vai ser julgado por uma turma, doutora Eva, doutor Maírton e doutor Maia. Essa turma, a segunda turma, vai julgar a dosimetria. A condenação foi de 21 anos. Tá certo? Então, a condenação para esse tipo de crime vai de 8 a, mudou agora, eu não sei se 18 a 20 anos. Né? Então, essa é a dosimetria, essa é a margem que a turma vai ter que decidir, de 8, que é o mínimo, até 18 ou 20, que é a máxima. Então, essa dosimetria vai ser feita pela turma e nós estamos aguardando, acho que toda a sociedade está aguardando. Eu não festejo isso, sabe? Porque isso é uma doença, isso é uma patologia. Mas a justiça infelizmente continua acontecendo em grande escala. Continua acontecendo e nós não podemos negligenciar com impunidade. Seja quem for, seja um pé rapado, seja um doutor rico, milionário, deputado, seja quem for. Eu acho que o crime não pode ter seletividade. Não é? Se você foi condenado, se foi investigado, foi apurado, mas eu repito, isso não foi motivado por nós. Isso surgiu por uma notinha do Humberto, aquele colunista nacional, Humberto, como é o nome dele? Cláudio Humberto. Cláudio Humberto. O Cláudio Humberto soltou uma notinha dizendo que tinha um deputado à época, ninguém sabia qual era o nome, um Cláudio que estava sendo investigado. E aí, depois se revelou que era o caso dele. E aí nós estamos numa CPI, não foi motivada por esse objetivo, tivemos que investigar como todos os outros que chegaram ao nosso conhecimento. Agora chegou. Nós cumprimos com o nosso dever. Cumpriu com o seu dever. Mas, infelizmente, a situação prossegue. Infelizmente, é uma chaga absolutamente abjeta, mas que continua em grande escala. Tu fica com a sensação de dever cumprido? Acho que todos nós, porque nós indiciamos 55 pessoas na CPI. 48 já foram condenadas, dos 55. Ok, Jordi, foi um prazer te receber aqui. Querido. Muito obrigado por ter me visitado. Tá. Eu é que agradeço. Sucesso. Para nós, parabéns. Obrigado.